Olá, tudo bem? Hoje iniciaremos uma nova série de gravações de capítulos da Bíblia. Iremos ver o maravilhoso livro de Isaías, considerado ele o Novo Testamento do Antigo Testamento, ou mesmo a Bíblia toda, pois ele tem 66 capítulos que podem ser divididos em 39 mais 27. Esse nosso encontro atual terá duração de 66 dias, que correspondem aos números de capítulos do livro de Isaías. Eu sou o pastor Daniel Deusdede da Semeadores, semeando a mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com essa palavra de Deus, de edificação, de busca a Deus que se deixa achar. Estamos aqui levando essas reflexões desde abril de 2016 e iremos até 2019, julho de 2019, em 1189 dias, ou 3 anos, 3 meses e 3 dias. Nós já vimos até agora 679 capítulos. Logo, estão faltando 510, passamos da metade para nós concluirmos. Em termos percentuais, já passamos dos 57%, ainda falta 43%. Eu fico muito feliz com essa conquista até o presente momento, sem falhar, sem faltar nenhum dia. A Deus toda a glória. Abra aí sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Isaías e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Nós faremos aqui uma contextualização inicial histórica para melhor podermos entender as Escrituras. A época dos profetas, ela abrange um período da história de aproximadamente 793 a.C. até 433 a.C. Estou falando da época dos profetas porque nós teremos os profetas maiores e os profetas menores. Estamos falando desses períodos, que vai de 793 a 433. Nesse interstício de tempo, identificamos 3 grandes períodos importantíssimos no estudo dos profetas: o período dos assírios, dos babilônios e a época da restauração. Isaías está localizado no primeiro grande período, referente ao julgamento de Israel por meio dos assírios. No século VIII, a Síria era o império dominante no antigo Oriente Próximo e, portanto, motivo de grande preocupação para os profetas. Em resposta ao pecado manifesto e prolongado dos israelitas, Deus decidiu usar os exércitos da Assíria para julgá-los. O ataque ocorreu em 3 estágios principais. Em 734 a.C., Israel, o reino do norte, se aliou à Síria para resistir ao domínio assírio, mas essa coalizão provocou a derrota da Síria e a subjugação severa de Israel pela Assíria. Em 722 a.C., os assírios reagiram a novas rebeliões, destruindo Samaria, a capital do Reino do Norte, e exilando vários dos seus cidadãos. O último rei de Samaria foi Oséias, em 732 a 724 a.C. No total foram 20 os reis de Samaria, desde Jeroboão I, que começou em 930 a 909 a.C., até Oséias. Por fim, em 701, o rei assírio Senaqueribe atacou Judá e chegou a sitiar Jerusalém, mas o Senhor o fez recuar no último instante. Os profetas que ministraram neste período falam com frequência desses acontecimentos e outros relacionamentos. Não iremos falar nem do julgamento por meio dos babilônios e nem da época da restauração. Isso nós veremos mais para frente em outros profetas. E também nem do período do silêncio profético, mais ou menos uns 400 anos, quando ocorreu a revolta dos Macabeus. Esse silêncio dos profetas, esse período de 400 anos, foi interrompido com a proclamação de João Batista, de que Deus estava prestes a estabelecer o seu reino. Foi dele a famosa frase que ligou o Antigo Testamento ao Novo Testamento: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,36.
Tanto Jesus, o Messias esperado, como seus evangelistas identificaram João Batista como Elias predito lá em Malaquias 17, 12 a 13. Foi, portanto, João Batista que abriu o caminho para uma nova era de profecia, a era do reino de Deus em Cristo Jesus. Agora sim, nós fizemos essa contextualização e estamos assim preparados para a nossa jornada em Isaías. Não sem antes falarmos um pouquinho a respeito do papel dos profetas. O papel dos profetas, qual é o papel dos profetas? Simples, ser o porta-voz de Deus. Como porta-voz é de se esperar autoridade, clareza e coragem, pois muitos dos recebedores das mensagens proféticas endureciam seus próprios corações para suas próprias ruínas, mas o profeta sofria as consequências. Autoridade, clareza e coragem. Quando a monarquia humana foi instituída, os profetas se tornaram cada vez mais ligados aos governantes da terra. Os profetas de Israel serviam de emissários entre Deus, o rei supremo, e o seu rei humano, e a nação de Israel. Todos esses elementos proféticos revelam o papel desses indivíduos como emissários do reino do rei divino em sua aliança com Israel. Modernamente, todos nós somos profetas de Deus. Você que está me ouvindo é um profeta de Deus, pois temos a mensagem do Evangelho para anunciarmos a todos os povos. E o profeta tem que falar a palavra de Deus. Como descobrir o verdadeiro profeta e profecia? Há 3 critérios para se determinar o profeta se ele era verdadeiro. Deveria ser um israelita. Nós somos os verdadeiros israelitas. Deuteronômio 18:15. Deveria ser fiel à aliança mediada por Moisés. Nós temos uma aliança superior, mediada por Cristo Jesus. Deuteronômio 13, de 1 a 5. E suas predições deveriam se cumprir. As nossas vão se cumprir. Jesus Cristo está voltando. Deuteronômio 18, 21 a 22. As profecias bíblicas são tão abrangentes e específicas que envergonhavam os profetas pagãos. Todas as épocas e povos, especialmente do Antigo Oriente Próximo, tiveram seus adivinhadores, videntes ou feiticeiros que afirmavam anunciar o futuro. No entanto, não há em toda a literatura do Antigo Oriente Próximo nada que se compare às profecias reunidas das Escrituras. Nada. Sua especificidade e cumprimento notável e sua compreensão abrangente e magnífica da história não tem paralelos em nenhuma outra tradição literária. Em muitas ocasiões, suas profecias de destruição foram proferidas quando a nação estava no auge do poder, e suas profecias de vitória foram dadas em situações que pareciam inteiramente perdidas. Nós vamos encontrar Cristo nos profetas. Todas as escrituras apontam de uma certa forma para Cristo. É igual João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois a Bíblia é cristocêntrica. Desde o início em Gênesis, os profetas do Antigo Testamento, como não podia deixar de ser também, apontavam para Cristo e sua obra de várias maneiras. Então, os profetas apontam para Cristo. Em todos os casos, vemos que Cristo cumpriu dimensões dessas expectativas proféticas em sua primeira vinda. Cristo continua a cumpri-las em seu ministério à Igreja nos dias de hoje. E Cristo irá cumpri-las definitivamente na consumação de todas as coisas em sua segunda vinda. Ao falarem dos dias do reino de Deus depois do exílio, os profetas se referiam às maneiras em que o filho de Davi julgaria os inimigos de Deus e traria bênçãos eternas sobre o seu povo. Essas predições se cumpriram, estão se cumprindo e ainda se cumprirão em Jesus Cristo. O propósito do livro de Isaías era incentivar os contemporâneos do profeta a serem leais ao Senhor. Era também exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados
e ainda exortá-los a confiarem que após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente, fiel, e as outras nações de maneira como nunca antes lhe havia abençoado. Encontraremos algumas verdades fundamentais dentro desse livro. Primeiro, que Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio e para garantir que no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. A confiabilidade de Isaías foi demonstrada pelo cumprimento de muitas de suas primeiras profecias, feitas antes do seu livro ser escrito. As maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio da Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. O ministério público de Isaías, contextualizando ele histórica e temporalmente, aconteceu durante os reinados dos reis de Judá. Isso está no versículo 1. Os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio. Isaías também profetizou sobre o julgamento babilônio que aconteceu após a sua morte. O último acontecimento mencionado no livro como um acontecimento passado é a ascensão de Esar-Adom ao trono da Síria, ocorrida em 681 a.C. O livro de Isaías só poderia ter sido completado depois dessa data. O ministério de Isaías pode ser dividido em 5 principais segmentos. Primeiro, julgamento da Síria. Em meados do século 8 a.C., a Síria transformou-se num poder dominante no Antigo Oriente Próximo. Foi durante esse período que Isaías começou a ministrar. Ele se levantou contra os líderes hipócritas, gananciosos, berrões, cínicos, que haviam levado o povo de Deus à ruína moral, e advertiu que Deus estava se preparando para julgar o seu povo, tanto no reino do norte quanto do reino do sul, por meio dos exércitos da Síria. Então, o primeiro, o julgamento da Síria. Segundo, a coalizão entre a Síria e Israel. Quando a Síria e Israel formaram uma coalizão para resistir à dominação, os reis Peca de Israel e Resina da Síria confrontaram o rei Acais de Judá, de modo a forçá-lo a fazer parte da sua aliança. Isaías ofereceu a Acais a proteção de Deus contra os seus inimigos, mas a reação de Acais foi de medo e descrença. Em vez de confiar que Deus traria a libertação, ele procurou a ajuda dos assírios. Como resultado, Deus não apenas incitou a Síria a atacar a Síria e Israel, como também Judá tornou-se subserviente ao Império Assírio. 3. Destruição de Samaria. O rei do norte enfrentou grandes dificuldades e rebelou-se contra o Império Assírio. Essa rebelião levou ao cumprimento da profecia de Isaías de que o reino do norte seria invadido pela Síria, que Samaria, capital do reino do norte, seria destruída e que muitos cidadãos de Israel seriam levados para o exílio. 4. Invasão de Judá e o cerco de Jerusalém. A despeito da extinção do reino do norte, Judá se deu prosseguimento à sua pecaminosidade, a sua rebelião contra Deus, e resistiu à dominação assíria em seu território. O resultado foi que também Deus incitou os assírios contra Judá. O rei Senaqueribe da Assíria atacou o reino de Ezequias, destruiu grande parte de Judá e fechou um cerco contra Jerusalém. Isaías advertiu quanto a buscar ajuda de outras nações e clamou a Ezequias para que este confiasse no Senhor, para que ele fosse liberto dos assírios. Diferentemente de Acás, Ezequias finalmente confiou no Senhor. É um exemplo de homem que confia no Senhor. E Deus expulsou os assírios antes que eles pudessem destruir Jerusalém. Julgamento e restauração é o 5. Na Babilônia, embora Deus tenha mostrado misericórdia para com Ezequias,
Este procurou imediatamente garantir-se contra os problemas futuros. Aí ele perdeu, ele vacilou aí, formando uma aliança com os babilônios. Em resposta a essa falta de fé, Isaías anunciou que os tesouros reais seriam um dia levados para a Babilônia. Assim, ele predisse que Jerusalém cairia diante dos babilônios e que os cidadãos de Judá seriam exilados do mesmo modo como havia acontecido com a sua contraparte do Reino do Norte décadas antes. Grande parte desse livro explica esses acontecimentos futuros e oferece esperança para que um dia eles seriam, oferece esperança para os que um dia seriam exilados para a Babilônia. Isaías predisse a queda da Babilônia e uma grande restauração de Israel e Judá, aí nos capítulos de 40 a 66. Então, nós vimos aí que o ministério de Isaías pode ser dividido em 5 segmentos. O primeiro, o julgamento da Síria, a coalizão que se juntaram Síria e Israel, a destruição de Samaria, a invasão de Judá e o cerco de Jerusalém, e o julgamento e restauração na Babilônia futura. Isaías é considerado o velho, ou aliás, o evangelho do Antigo Testamento. Isaías. As profecias de Isaías prenunciam Cristo em 3 aspectos, pelo menos. Primeiramente, Isaías advertiu sobre os julgamentos que viriam contra o povo rebelde e sobre as nações que resistissem a ele. Na oportunidade que nós vamos avançando, nós vamos ver bem essa questão da rebeldia. Por fim, as decisões divinas com as quais Isaías ameaçou foram cumpridas no ministério de Cristo. Segundo, Isaías garantiu que o povo de Deus, que se mantivesse fiel, iria desfrutar de uma gloriosa restauração após o exílio, uma restauração que ele chamou de os novos céus e a nova terra. Jesus inaugurou essa nova criação por meio de um ministério terreno que separou novamente a luz das trevas. Ele dá prosseguimento a essa nova criação por toda a história da igreja e a levará à sua plenitude quando ele voltar. Maranata. Terceiro, o Novo Testamento refere-se mais a Isaías do que a qualquer outro livro do Antigo Testamento. Interessante, né? Quando a questão é indicar que de maneira Jesus cumpriu as expectativas do Antigo Testamento em relação ao Messias. Por isso que ele é considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento. O mais importante aspecto no qual Jesus cumpriu as profecias de Isaías diz respeito ao tema dominante, o tema do servo. Isaías predisse que o servo traria justiça às nações, restabeleceria a aliança de Israel com o Senhor, se tornaria a luz dos gentios e traria e tiraria os pecados dos eleitos e ressuscitaria dos mortos. O Novo Testamento identifica esse servo salvador como Jesus, o Senhor encarnado. Agora que já vimos essa parte geral dos profetas e fizemos essa contextualização histórica, e em específico nós também vimos a análise geral do livro de Isaías, nos fornecendo essa espetacular cosmovisão profética, tudo aí que nós estamos vendo está baseado também nos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra. Nós vamos dividir, seguindo essa metodologia proposta por essa Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, essa divisão do livro de Isaías em 4 partes. Uma primeira apresentação, 1:1. Em segundo, a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías, vai do versículo 2 do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 13. A terceira parte, a resposta de Isaías ao julgamento assírio, ocupa muitos capítulos, vai do 7:1 até o 39. E, finalmente, Isaías e o julgamento babilônio, do 40 ao 66. Na primeira parte, uma simples identificação de Isaías e da época do seu ministério, a qual nós já estamos fazendo aqui. Na segunda parte, veremos Isaías proferindo palavras proféticas de julgamento contra Israel e Judá, mas também fornecendo a esperança de restauração após o exílio. Na terceira parte, bem longa, 33 capítulos, veremos um resumo
do ministério do profeta durante o período do julgamento assírio. E na quarta parte, do capítulo 40 ao 66, 27 versículos, nós veremos a resposta de Isaías ao julgamento babilônio, que foi trazer conforto aos futuros exilados, confirmando-lhes a capacidade de Deus de restaurá-los, especificamente os instrumentos que Deus estava prestes a usar e explicando que de maneira eles poderiam participar da salvação. Aqui você encontrará uma palavra de fé, esse estudo de encorajamento, de certeza e de convicção de que não estamos aqui por acaso, nem somos fruto das circunstâncias aleatórias do universo. Tudo na vida tem propósitos, tem uma função, e você já descobriu qual é a sua? Já? Eu tenho me esmerado em estudar a Bíblia de forma sistemática e mais aprofundada possível. E o que eu tenho mais visto nessas histórias da Bíblia é Deus falando, é Deus fazendo, é Deus mostrando, é Deus instruindo, é Deus aparecendo, é Deus se revelando, é Deus fazendo alianças, é Deus se aproximando, é Deus conduzindo. Tudo Deus, né? E o homem, este sendo convidado a pregar a palavra de Deus e não suas opiniões e filosofias. Pregador, pastor, pregue a palavra de Deus. Veremos que o livro de Isaías também não é diferente. Não há como não deixar de registrar que nossa vida é resultado de pura graça divina, de um Deus misericordioso, bondoso e cumpridor das suas promessas, e que zela de sua palavra para a cumprir e servir de exemplo para nós termos a mesma fidelidade. Você vai encontrar qualquer capítulo aqui que nós estamos vendo em formato digital e de texto e de vídeo. Em texto você vai achar em nosso blog jamaisdesista.com.br. Em vídeo no nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, é Os Semeadores BR 2014. Parte 1, apresentação. Isaías 1 a 31. Faça uma leitura prévia antes de nos ouvir, intitulado esse capítulo de A Visão de Isaías. Aqui, Isaías se identificou a si mesmo como o autor e contextualizou-se historicamente à época dos reis de Judá. Recomendo a leitura do texto assim intitulado, A Contextualização Histórico-Temporal de Isaías, que nós já falamos e vimos. Além dessa apresentação, veremos outras que aparecem, mas todas elas atribuem o material desse livro a Isaías. O livro é uma compilação de revelações de Deus, que vieram a Isaías durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O nome de Isaías significa o Senhor salva. A mensagem de julgamento e a restauração pregada por Isaías, parte 2. Essa foi a parte 1, que nós fizemos essa explanação da contextualização. A parte 2 é a mensagem. A parte 1 é a apresentação. A parte 2, a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías. Começa no versículo 2 e vai até o capítulo 6. Esses capítulos fornecem um resumo das profecias de Isaías. Ele proferiu palavras de julgamento contra Israel e Judá, mas também forneceu a esperança de restauração após o exílio. Um severo julgamento estava prestes a acontecer contra o rebelde povo de Deus por meio da destruição e exílio. Mas esse julgamento terminaria resultando em purificação do povo de Deus, bem como grande restauração. A resposta de Isaías ao julgamento assírio incluiu ameaças de julgamento e esperança de restauração, que as gerações futuras precisavam aplicar a si mesmas. Nesses capítulos fica demonstrada a confiabilidade de Isaías como profeta. Assim, nós vamos dividir em blocos. O bloco A vai tratar do julgamento e restauração, a retidão e justiça, com suas subdivisões, demanda contra a impiedade e injustiça, a justiça e a retidão futura de Sião. O segundo bloco, julgamento e restauração naquele dia, com suas subdivisões, o orgulho e sincretismo naquele dia, os líderes de Jerusalém naquele dia, as mulheres altivas naqueles dias, o renovo do Senhor naquele dia.
E o terceiro bloco, o julgamento que leva à restauração, com suas subdivisões. O cântico da vinha, os ais contra o povo de Deus, a missão de Isaías de julgamento e restauração. Se você entrar no nosso blog site, você vai ver tudo isso escrito. Vai ficar facilitar você se localizar dentro de tanta coisa. Então vejamos a parte A, o primeiro bloco, o julgamento e a restauração, a retidão e a justiça. Começa aqui no verso 2 e vai até o capítulo 2, verso 5. Então, hoje e mais amanhã estaremos vendo essa parte desse bloco, que é o julgamento e restauração, a retidão e a justiça. Nesses versículos, Isaías anuncia a ação judicial de Deus contra o seu povo e prossegue com uma declaração da exaltação futura de Sião. A repetida preocupação desses versículos é o julgamento contra a falta de retidão e justiça em Jerusalém e a restauração delas na cidade após o julgamento. A primeira parte dessa divisão desse bloco é a demanda contra a impiedade e a injustiça. Isaías inicia o seu livro profético com uma dramática visão da corte do céu, onde Deus apresenta a sua demanda contra Judá e pronuncia a sentença de julgamento. Ele começa dizendo que é o Senhor quem fala, e a sua fala é de lamento, por ter criado filhos e os engrandecido, porém são filhos que não ouvem. Até o boi e o jumento conhecem o seu possuidor. No entanto, os filhos dos homens não conhecem o Senhor. Eu diria que esse não conhece está mais para rejeitar o conhecimento que todos têm do Senhor. É minha aposta teológica e afirmação quanto mais. Um pressuposto que carrego comigo baseado nas Escrituras, baseado em Romanos no capítulo 1. Todo homem tem conhecimento de Deus. Até o índio, que nunca viu um homem branco, um homem que jamais viu civilização e vive isolado em alguma ilha deste mundo ou selva, que ninguém nunca tenha ido até lá, até esses têm conhecimento de Deus. Até aquele que diz que Deus não existe, ou aquele que acha que Deus não existe, mas não tem certeza disso, não importa. Todos temos conhecimento de Deus. Essa palavra conhecer é delicada. Para evitarmos confusão, eu estou dizendo conhecer no sentido de saber, de consciência relacionada, por exemplo, a outras criaturas. Eu sou homem e sei que há mulher, mesmo que eu nunca tivesse visto uma. Também sei que há homem, ou outros homens, como eu. Também, do mesmo jeito, sei que há um Deus que criou todas as coisas. Não adianta querer enrolar. Por isso que Romanos diz que nós somos indesculpáveis. E de fato nós somos, a verdade seja dita. Ele continua no verso 4 falando, profetizando com uma das formas de literatura profética, que são os ais. Ele fala da nação. Ai da nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, filhos corruptores. Sabem por quê? No mesmo verso se vê a explicação. Abandonaram ao Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. A continuação é terrível. Toda a cabeça se encontra doente e todo o coração enfermo. Se não bastasse isso, todo o corpo, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Em consequência, a terra sofre e fica assolada, e as cidades consumidas, e a lavoura fica para estranhos. Se o Senhor dos Exércitos, uma designação para o guerreiro divino, como comandante de suas tropas, sejam do céu ou da terra, onde as suas batalhas e guerras sempre terminam com a sua vitória. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado os remanescentes, por sua pura graça e misericórdia, já teriam se tornado semelhantes a Sodoma e a Gomorra. Não se parece essa época com a presente era no Brasil, por exemplo? Cadê os profetas do Senhor para anunciar o tempo de arrependimento antes que seja tarde? Demais. A partir do verso 10, Isaías condena o culto hipócrita. Ir adorar a Deus no templo ou em qualquer outro lugar e permanecer
hipócrita, falso, egoísta, descuidado com o próximo, seu irmão, é realmente um ato ofensivo a Deus, de grande afronta. Tendo associado Judá a Sodoma e Gomorra, veja aí o 3:9, Deus convoca os réus para ouvir as argumentações judiciais da corte. Deus quer obediência do coração, em vez de sacrifícios de animais oferecidos por hábito ou tradição. Deus não tolerava mais as práticas religiosas hipócritas do seu povo infiel e desobediente. É aqui que o profeta revela o cerne da acusação de Deus contra Judá: a corrupção do sistema legal de Jerusalém e a sua injustiça social. Aqueles que vivem da fé jamais deixarão de lado a preocupação com os necessitados, pois essa é uma importante demonstração de espiritualidade verdadeira. Depois dessas palavras duras contra o pecado e contra o culto hipócrita, um anúncio, um convite da graça a partir do verso 18. E que convite! Parece mesmo um pregador da graça, do Evangelho de Jesus Cristo anunciando o tempo aceitável do Senhor. O convite está feito e aberto, mas a rejeição dele, meu Deus, ai dos desprezadores, dos que têm o hábito de rejeitar a Deus. Eles serão devorados à espada, porque a boca do Senhor falou. Quem prega sempre crê que irá pregar para a salvação, para a cura e libertação. Todo o que prega. Bem, esse é o objetivo. Mas no fundo, nem sempre é assim. Pois para os desprezadores, a palavra que geraria vida, gerará morte. Se alguém está pregando em nome de Jesus e sendo a boca de Deus no anúncio da sua palavra e do Evangelho, cuidado. Eu sempre creio que a pregação tem sempre duas funções. Uma, amolecer os corações de cera que se derreterão a favor do Senhor. Segunda, endurecer os corações de barro que resistirão ao Espírito Santo. Não há meio termo. A partir do verso 21, temos o julgamento e redenção de Jerusalém. Ou seja, Isaías encerrará a cena da sala do tribunal com uma declaração de culpa de Sião e a consequente punição que levaria à eliminação do mal. Talvez levando ainda mais adiante a personificação de Jerusalém no verso 8, logo após ter sido fundada por Davi, a cidade era fiel. Com o decorrer do tempo, porém, tornar-se grandemente pérfida. Perceba o tema da prostituição em Oséias 1, dos capítulos 1 ao 3. Nesse caso, a devassidão de Jerusalém estava basicamente associada à influência que as cortes sofriam das falsas religiões. Veja essa restauração desse caráter na cidade, no verso 26. A prática de suborno é fortemente condenada na lei de Deus, pois ela promove a injustiça. Outra coisa que também promove a injustiça estão relacionados aos órfãos e às viúvas. Eles eram especialmente vulneráveis à injustiça e, portanto, de particular preocupação para Deus. Judá havia violado a tal ponto a sua aliança com Deus que tornara-se sua inimiga e, assim, estava sujeita à sua santa ira, despejada por meio do ataque assírio e, posteriormente, babilônico. O julgamento de Jerusalém tinha um propósito de purificá-la da corrupção. A limpeza do julgamento poria fim à restauração da cidade e não à sua destruição final. O que está em questão aqui é a reintegração de juízes e conselheiros que trariam justiça à cidade depois do exílio. A Jerusalém restaurada seria semelhante ao que fora no início, só que melhor. Tanto os líderes quanto o povo viveriam em harmonia com a vontade de Deus. A cidade ficaria repleta de homens e mulheres piedosos que praticariam a retidão e demonstrariam serviço fiel a Deus e também às outras pessoas. Um enorme contraste é estabelecido entre os que se arrependem e os que deixam o Senhor. Os primeiros seriam redimidos, verso 27, enquanto os últimos pereceriam, verso 28. Num certo grau, os julgamentos assírio e babilônico contra Judá conseguiram isso.
mas o julgamento e a redenção final serão cumpridos somente em Cristo Jesus na sua volta. Sião seria redimida pelo direito, pelos que se arrependessem pela justiça, verso 27. Mas quanto aos transgressores, os pecadores, os que deixaram o Senhor, serão juntamente destruídos. Quando chegassem à ruína, os pecadores de Judá perceberiam o quanto eles estavam errados. Foi principalmente nos locais reservados para os rituais de fertilidade, os carvalhais, jardins, que eles haviam corrompido Judá. A corrupção das cortes de Jerusalém, evidentemente, era resultado da maneira direta ou indireta da adoção de práticas injustas, verso 7, promovidas assim pelas falsas religiões. O capítulo 1 de Isaías, o verso 1, começa assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, a respeito dessas duas cidades. Nos dias, aí ele vai especificar, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esse é o verso de número 1. E o verso 31 diz: e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. No verso 30, 31, verso 30 diz assim: porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água. Nesses versos 30 a 31 é feita comparação dos transgressores, dos pecadores e dos que deixam o Senhor, com o carvalho cujas folhas murcham e com a floresta que não tem água. A seca e o fogo geralmente significam julgamento de Deus. Além disso, em Isaías, a imagem da água significa salvação gratuita, graciosa, abundante, enquanto a sua ausência pressagia futilidade e separação das bênçãos de Deus. Este foi o capítulo 1, um pouco mais extenso, mas aí explanado. Amanhã veremos a palavra que em visão veio a Isaías no capítulo de número 2. Então fique ligado aí conosco e nos acompanhe. Amanhã esteja aqui conosco no capítulo 2, palavra que em visão veio a Isaías. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual semeadores.com.br. Também conheça nossa loja física no centro de Itaguatinga. Faça-nos uma visita. Todo o nosso material, o livro, nós distribuímos para o Brasil todo. Também acesse nosso programa de rádio, que vai ao ar às 8h30, com oração e palavra, com missionários de diversas partes do mundo, aí ministrando aos nossos corações. http://radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.